Bom dia, meu nome é João Luiz Barbosa, eu sou médico cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu vou comentar hoje sobre o estudo The Impact of Complications of Myocardial Revascularization Surgery or Expenses During Hospital Stay. Bom, sabemos que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. No mundo, cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas morrem por ano dessa cardiovascular, e no Brasil, esse número de em torno de 108 mil pessoas por ano. E das doenças cardiovasculares, a cardiopatia isquêmica é talvez a mais importante. E nós temos que levar em consideração que, no tratamento da cardiopatia isquêmica, a cirurgia de revascularização do miocárdio é uma das opções terapêuticas mais conhecidas e uma das mais eficazes. Só que a cirurgia da revascularização do miocárdio é um procedimento de alta complexidade e é caro. Então, nós não temos muitos estudos nacionais a respeito do custo da cirurgia de revascularização do miocárdio e, quando nós falamos de complicações da cirurgia, nós não sabemos exatamente se esse custo, se ele vai aumentar muito, se ele vai aumentar pouco, então nós não temos uma resposta muito clara. E acredito que esse estudo venha responder esse questionamento, porque ele define padrão de complicação, define padrão de gasto, se gastou mais com remédio, com internação. Então é um estudo muito interessante nesse contexto. Bom, com relação ao objetivo do estudo, o estudo tem o objetivo de definir qual é o impacto das complicações na cirurgia de revascularização do miocárdio, ou seja, quanto que vai agregar de gasto. Então, esse valor a gente não sabe. Então o objetivo do estudo é ajudar a esclarecer isso no contexto do SUS, Sistema Único de Saúde. E qual foi a metodologia utilizada? Foram 240 pacientes, todos aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Cardiologia. Eles foram os pacientes que se submeteram à cirurgia durante um ano, observando que foram pacientes com cirurgia de revascularização isolada, ou seja, não teve cirurgia valvar associada, não teve cirurgia de carótida associada. E todos os pacientes foram indicados a cirurgia após avaliação pelo Heart Team. Então, o que a gente avaliou também, além de avaliar as complicações, avaliamos para onde que esse gasto foi maior, como é que foi a distribuição do gasto. Os gastos foram medidos em medicamento, exames laboratoriais, exames complementares de imagem, profissionais da área da saúde e os gastos indiretos. Luz, água, alimentação, segurança, informática, tudo que o hospital pode oferecer de infraestrutura. E o que é importante nesse estudo é que foi um estudo realizado sobre a ótica do microcusto, ou seja, nós observamos todos os gastos de um único paciente e esses gastos individuais foram somados para dar um custo total e aí sim calcular uma média de gastos dos pacientes. Mas o importante é salientar que não foi por uma análise de macrocusto, foi uma análise de microcusto, ou seja, do gasto de cada paciente nós conseguimos construir um modelo para ter uma ideia do gasto médio do paciente. E quais foram os resultados que vocês vão ver nessa edição do International Journal? Nós tivemos 240 pacientes, sendo 169 homens e 71 mulheres, a idade média de 61,7 anos, a maior parte dos pacientes com função de véia preservada, ou seja, 57,9% com fração de véia preservada, e um Euroscore médio de 1,12, que é um Euroscore considerado relativamente, não é tão alto, é um Euroscore baixo. O Euroscore utilizado foi o Euroscore 2. O tempo médio de internação foi prolongado, em torno de 32 dias, sendo que desses, cerca de 14 dias no período de pré-operatório e 18 dias no período de pós-operatório, o que pode ser explicado também pelas complicações que nós observamos. E as complicações foram classificadas da seguinte forma: complicações infecciosas, cardiovasculares, sangramento, arritmia e outras complicações que não se enquadravam em uma desses 4 outros tipos. As complicações mais comuns foram as infecciosas e as cardiovasculares. E justamente essas foram as que encerraram o maior aumento do gasto na internação hospitalar. Só para citar, o paciente que evoluiu sem qualquer complicação, ele teve um gasto médio de R$ 13.996. Ao passo que os pacientes tiveram complicações infecciosas, evoluíram com um gasto maior de cerca de R$ 53.949 mil, ou seja, uma diferença muito grande. Já os pacientes com complicações cardiovasculares tiveram um
uma elevação também dos seus gastos que chegaram à ordem de R$ 45.899. Então, assim, os gastos subiram bastante, de 13.996 até 53.900, 45.899, ou seja, isso reforça a ideia de que os gastos foram muito maiores dos pacientes que evoluíram com complicações. Esses gastos foram para onde? Essencialmente gastos com profissionais, até porque esses pacientes tiveram um tempo de internação maior, então consumo maior de hora médica, hora de enfermagem, hora de fisioterapeuta. Medicamentos, obviamente, medicamentos de alto custo, medicamentos, antibióticos caros. E materiais, porque muitos deles foram reabordados. Então, como conclusão desse estudo, que chama a atenção, é que ele consegue mapear razoavelmente a distribuição dos recursos e dos gastos num paciente que evolui com complicação hospitalar. Não só dos que evoluem com complicação, mas também a maior parte dos pacientes evolui sem complicações, mas esse estudo permite fazer um paralelo entre esses dois perfis de pacientes, quem evoluiu com complicação e quem evoluiu sem complicações. E no Sistema Único de Saúde isso é importantíssimo, porque é um sistema no qual os recursos são escassos e a cirurgia, como falei no início, é um procedimento de alta complexidade, de alto custo. Então nós temos que saber muito bem com o que nós estamos lidando para poder oferecer o mais adequado para os nossos pacientes. Bom, esse é o fim do comentário. Um grande abraço a todos.